Me responde uma coisa. Na verdade, me responde o que provavelmente vai ser o título desse vídeo. Você paga pelo Premiere? Porque é digno da gente fazer essa pergunta. Uma vez que agora o Grupo Globo sabe que 4 entre 5 usuários do Premiere simplesmente não pagam o serviço, olha, é digno de dizer tarde demais Premiere. Se eu gravei um vídeo lá atrás perguntando se o Premiere estava com os dias contados, se poderia acabar, quando na época o problema era a divisão dos direitos de transmissão entre as equipes do futebol brasileiro, que formaram 2 grupos para poder redistribuir esses direitos e lucrar mais com essa divisão, agora é digno de dizer que o que pode acabar com o Premiere mesmo é justamente aquele elemento que tanto o Grupo Globo como o Premiere, quanto sei lá quem administrou os direitos do pay-per-view, esse grupo todo não olhou para esse agente, para esse elemento, para essa pecinha importante que tem a capacidade de destruir coisas. O consumidor, o cliente, o assinante, ou melhor, o não assinante do Premiere. Sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Como é tarde demais para o Premiere porque perdeu bola e não olhou para o lado do assinante. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas do mundo tech. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreve aí nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo tech e com aquelas pessoas que, sim, estão assistindo o Premiere sem pagar. Pelo menos 80% dos usuários do Premiere não passam perto de deixar o seu dinheiro para o Grupo Globo. Esses números são fornecidos pela própria Globo através do seu diretor de produtos digitais, finanças, jurídico e infraestrutura da empresa, o Manuel Belmar. Ele revelou o cenário para a Folha de São Paulo em uma entrevista para a área F5, para o segmento de tecnologia e cultura pop da Folha de São Paulo. E de assinantes nesse momento, o Premiere tem 2,5 milhões. Desse grupo, o serviço que projetava ou projeta arrecadar 750 milhões em 2025, ele fica longe do potencial 1 bilhão de reais que poderia receber caso o Gatonete não ficasse tão popular. E aí chega-se essa análise de 80% dos usuários do Premiere não passarem perto de pagar. E aí os motivos são mais diversos, né? Gatonete, divisão de contas, os sites que distribuem os jogos do Premiere a custo zero, todas aquelas estratégias e todos aqueles esquemas que nós bem sabemos que tanto incomodam as operadoras de TV por assinatura e que tanto incomoda a Globo, que tem como o seu principal produto digital o Globoplay. E sim, a forma mais barata para você ver o Premiere hoje é através do Globoplay, já que tem uma modalidade de mensalidade a R$ 29,90 mensais. Gente, R$ 1 por dia. A Globo não consegue impulsionar um Premiere que custa hoje R$ 1 por dia. Não dá para dizer que esse preço não é barato. Na verdade, ele é menos caro, porque a gente tem em outras operadoras modalidades onde o Premiere se cobra R$ 59,90 por mês, o que é um preço caro. Só que aí a gente tem que começar a colocar as coisas em perspectiva para entender o que é caro e o que não é. Por exemplo, um ingresso de jogo da Série A pode custar entre R$ 20 e R$ 200. Aqui em Florianópolis, quando o Avaí estava na primeira divisão, no desespero, a diretoria cobrava R$ 20, ainda permitia que sócio trouxesse um acompanhante, ou cobrava R$ 40, mas a média de preço era de R$ 80. Só que aí, quando vinha Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, os grandes clubes brasileiros, a diretoria do Avaí tinha a coragem de cobrar R$ 200 por um ingresso no jogo, dentro do estádio da Ressacada. Muito caro. Muito caro, e em alguns centros brasileiros é uma experiência um tanto quanto insegura, porque tem a questão da violência,
tem a criminalidade disfarçada de torcida de futebol, não que as torcidas de futebol sejam criminosas, mas alguns criminosos estão nas torcidas de futebol e acabam aproveitando o ambiente do futebol, que lembra uma bolha de fantasia, já que a justiça brasileira dá aquela obliterada e finge que não vê para o que acontece dentro da praça esportiva, no caso o estádio, e no entorno do estádio, apesar de que algumas ações são mais eficientes para poder detectar os criminosos e aplicar as penas. Mas para muita gente ir para o estádio de futebol deixou de ser uma aventura prazerosa em família para ser algo que é um tanto quanto perigoso. Então eu entendo que a função do Premier também é para isso. Para aquele fã do futebol, para aquela pessoa que gosta mesmo de acompanhar o seu time em todos os jogos, tem uma alternativa para fazer isso do conforto e da segurança de casa. Agora, para a gente chegar nesse Premier que custa R$ 29,90 mensais, vários assinantes tiveram que penar e pagar quantias absurdamente altas pelo Premier, mesmo com o Premier sendo melhor. Mas eu cheguei a pagar R$ 79,90 por mês no Premier, porque entendi que o preço de um ingresso do jogo de São Paulo, R$ 80. Pelo preço de um ingresso, eu assisto todos os jogos do mês que o São Paulo fizer no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Então, para mim, valia a pena. Sem falar que eu não moro em São Paulo, capital. 2, a questão da segurança, como já foi mencionada. 3, a economia objetiva. Era mais ou menos o que a Netflix entrega como relação custo-benefício hoje. Você, com o preço de um ingresso do cinema, você tem um catálogo praticamente, não é infinito, né? Mas com inúmeras opções onde com certeza você vai ter um filme ou uma série para assistir na Netflix, pagando no plano mais caro R$ 60. E sim, a última vez que eu fui no cinema sozinho, eu sozinho gastei quase 100. Então, tá bom, não substitui a experiência de entrar numa sala de cinema, da mesma forma como o Premiere não substitui a experiência de você entrar no estádio de futebol, mas em teoria era para ser uma via econômica para você assistir aos jogos. Só que durante muito tempo, Premiere, Grupo Globo, todos os envolvidos simplesmente ignoraram que existe um torcedor do outro lado e que a grande maioria não tem condições de pagar os tais R$ 79,90 que o Premier cobrava pelos jogos de Série A, Série B, estaduais e tudo mais. Não tem condições. A maior parte do brasileiro, a massa de torcedores, não tem condições. E aí vai olhar para as outras alternativas. Aquelas alternativas que o YouTube tanto detesta que a gente fale sobre isso, porque não só é uma plataforma family friendly, como também defende os direitos de alguns grandes canais de televisão, alguns grandes grupos de mídia. Mas vamos lá, vamos chamar de Gatonet. É claro que a Gatonet iria vencer, porque, gente, ainda mais com a era do streaming, eu nem vou falar das conexões clandestinas a cabo que tanto foram populares há 10, 15 anos atrás. Nem mesmo aqueles receptores via satélite que a gente sabe que existe. Galera da Santa Efigênia sabe muito bem que esses receptores existem. Muita gente comprou, muita gente arriscou trazer do Paraguai para cá. Não vamos falar disso. Vamos falar dos aplicativos que você instala numa Smart TV, no Chromecast, no smartphone, no tablet, que você pode utilizar esses aplicativos espelhados na TV. E esses apps não só oferecem os canais Premiere, como oferecem canais do mundo todo, todos os canais da Sky, da Claro, os canais de conteúdo adulto, HBO, Telecine, até mesmo, pasmem, e eu adoro essa piada, até mesmo Discovery Home and Health. A relação custo-benefício sempre fechou a favor do Gatonet, ainda mais agora na era do IPTV. YouTube, eu não estou recomendando nenhuma plataforma, eu estou falando apenas verdades inconvenientes. A gente sempre soube que o Gatonet entregava uma melhor relação custo-benefício. Mais do que isso, a gente sempre soube também que o Premier estava dando a mínima para o torcedor para oferecer preços mais competitivos. O Premier só começou a baixar de preço por conta de 3 fatores primordiais. Primeiro,
aquela crise sanitária global que pegou todo mundo ali para 2021. Sabe como é? Todo mundo teve que ficar em casa durante um tempo. Ali o Premiere começou a reduzir o seu preço. Por quê? Porque o futebol precisava continuar mesmo em tempos de distanciamento social e era uma forma dos clubes também ganharem algum dinheiro, porque não tinha torcida no estádio. Segundo motivo para o Premiere baixar de preço: a degradação do próprio Premiere. Quando eu gravei aquele vídeo falando sobre a possibilidade do Premiere fechar as portas, eu foquei justamente nessa dificuldade que o Grupo Globo, que é quem gerencia o Premiere, estava enfrentando para poder estabelecer um pacote que fosse vendável, porque faltavam times de algumas ligas ou de grupos que estavam fatiando esses direitos de transmissão, e a nova dinâmica para a distribuição dos direitos dos jogos determinava que haviam grandes chances da Globo não ter o Premiere completo, ou os jogos da Série A por completo. E de fato não tem. A gente tem os jogos do Atlético Paranaense que não estão no Premiere. Pelo menos os jogos do Atlético Paranaense como mandante. E no caso da Série B, o Premiere perdeu o pay-per-view. Simplesmente perdeu o pay-per-view. Os jogos agora estão majoritariamente na ESPN, naquele plano Disney Plus Premium. Você tem os jogos exclusivos lá, você tem que assinar o Disney Plus Premium se você curte a Série B. Também tem o nosso Futebol Plus. Houve uma distribuição, Rede TV passando o jogo, Kawai passando o jogo, então virou meio zona, mas pelo menos existem 2 ou 3 alternativas onde você pode ver os jogos da Série B. E não apenas no Premiere, se você quiser assistir tudo. É ruim para o assinante, porque ele vai ter que pagar mais de qualquer forma e partir para se vira nos 30 para encontrar onde que o jogo do seu time está acontecendo. Dito isso, o terceiro grande problema do Premiere que fez com que ele reduzisse de preço foi o GatoNet. Foram esses aplicativos que ofereciam mudo e fundo, e aí que está o grande problema do Premiere, dos serviços de TV e internet, e todos os serviços de TV por assinatura estão se transformando em IPTV, para poder tentar competir com aquele aplicativo que por R$ 30 por mês te oferece todos os canais. Alguns deles oferecem recurso de replay com 7 dias, da mesma forma que o Claro TV Mais oferece. Algumas plataformas oferecem até além do que está disponível na TV por assinatura. Tudo bem, a gente pode discutir qualidade de imagem, o suporte, os riscos que você tem dos seus dados ficarem correndo em bancos de dados que a gente não sabe se são bem protegidos, se esses dados podem vazar a qualquer momento. A gente pode discutir tudo isso. Mas não podemos negar que, sim, o GatoNet, o IPTV alternativo, virou a opção para muitos usuários, principalmente das classes C, D e E. E eu conheço algumas pessoas de classe B que aderiram a esses aplicativos também. Então, tudo isso, na minha modesta opinião, é reflexo de um Premiere que deu de ombros para o torcedor brasileiro durante muito tempo. Tempo demais. E aí, esse desespero que está batendo, eu vou pegar de novo o nome do diretor de produtos digitais, finanças, jurídico e infraestrutura da empresa. Esse homem, o senhor Manuel Belmar, ele vai ter um trabalho danado se ele quiser ir atrás de cada um desses usuários que não estão pagando nenhum centavo para assistir aos conteúdos do Premiere. Ele vai ter um trabalho enorme. Encontrar todo mundo vai ser uma missão hercúlea, mas boa sorte para ele, ele vai precisar. Então, esse desespero que o senhor Manuel revela, que na verdade ele só é o cara que está transmitindo o recado dos acionistas, dos investidores, do próprio pessoal do Grupo Globo, de quem gerencia o negócio todo, é um desespero que, para muitos, não cola, né? Para muitos vai ser aquela coisa: eu disse, eu avisei. Todos os sinais indicavam para essa falência do Premiere, e eu venho falando sobre isso há algum tempo, sobre outras perspectivas, mas também colocando em dúvida se esse produto iria continuar durante muito mais tempo, até porque o formato de comercialização dos direitos mudou e o Premiere ficou um produto degradado. Dito isso, e eu não quero ser profeta do apocalipse,
Para mim vai ser uma surpresa se o Premier desse formato, do jeito que está, durar mais 2 anos. 2 anos é muito, porque perde os campeonatos, cada vez mais tem dificuldades em negociar os direitos de transmissão e o ativo não entra, o dinheiro não entra. De novo, o Premier está perdendo mais de R$ 1 bilhão por ano por conta dos métodos alternativos que as pessoas estão adotando para assistir os jogos no pay-per-view ou os jogos dos seus campeonatos que eles têm a cobertura ou os direitos de transmissão. É muito dinheiro. E sim, eu entendo o desespero do Grupo Globo. Afinal de contas, cobrar R$ 30 por mês, R$ 1 por dia, não é um valor elevado para o Premier. Só que a Globo deu mole e deixou que todo mundo percebesse que o melhor valor agregado não era na qualidade de imagem, não era na propaganda do Delay Zero, porque isso também é relativo. Já tem gente dizendo que o Delay Zero que a Globoplay promove é só na Premiere e não na TV aberta. Não adianta oferecer estrutura, gráficos, as informações de jogos, estatísticas, não adianta nada disso. O que o torcedor brasileiro quer é simplesmente sentar no sofá e assistir o jogo do seu time e torcer. Galera que gosta de estatística é a minoria. A maioria só quer torcer pelo seu time. A maioria só quer assistir futebol. A maioria só quer assistir TV. Mesmo nos serviços de streaming, o que também serve como recado, e aí as plataformas estão todas se unindo em super bundles. Olha só que coisa, com as plataformas de TV por assinatura que, insisto, estão se convertendo em plataformas de IPTV, estão todas no mesmo ambiente de internet, por isso elas agora decidiram se unir para tentar conquistar algum assinante, porque divididas elas vão perder. Então, mesmo para as plataformas de streaming, existe a ameaça da tecnologia, existe a ameaça do gatonete, existe a ameaça do novo que sempre vem, dos novos recursos e novas soluções ultrapassarem a ideia de que vale a pena você assinar uma plataforma de forma oficial, porque assim você tem a estabilidade, a segurança e tudo aquilo que você precisa para poder assistir TV de forma confortável e confiável. Nem mesmo o streaming está se salvando dessa ameaça dos novos recursos tecnológicos, das novas plataformas e das novas soluções que as pessoas aderiram para assumir e assistir o conteúdo televisivo. Assumir é ótimo, né? Eu duvido que vai ter gente que vai assumir que apelou para o gatonete para não ter que pagar para a Globo. Duvido que isso vai acontecer. Mas que as pessoas consumirem esse conteúdo assistindo aquilo que querem, na hora que querem, do jeito que querem. Na minha modesta opinião, só para terminar o vídeo, tarde demais, Premiere. Tarde demais para chorar o leite derramado. Tarde demais para apelar para o coração do consumidor, porque para quem vê a entrevista completa lá da F5 da Folha de São Paulo, o nosso amigo Manuel, no lugar de ir para intimidação e tentar alertar que todo mundo vai ser processado se utilizar os serviços alternativos, ele praticamente implorou pelo coração do consumidor para que eles abandonem as plataformas alternativas. Ele apela para as operadoras de TV por assinatura, apela para os próprios times de futebol, que também são interessados. Os clubes da Série A recebem parte dessa pouca grana dos assinantes do Premier, e esse dinheiro, em teoria, vai para os clubes. Então, eles estão apelando para Deus e todo mundo para poder sensibilizar o torcedor para que ele desista do IPTV alternativo para buscar a opção oficial do Premier. Acontece, galera do Premier, acontece, Grupo Globo, que o torcedor ama o seu time de futebol. E não a grande corporação que, há 10 anos atrás, estava cobrando obscenos R$ 79,90, R$ 89,90, R$ 109,90 por mês pelo Premier. Que bom que esse tempo passou, que bom que o Premier custa hoje R$ 29,90 por mês, dependendo de onde você vai assinar o serviço, mas é uma lástima que a Globo demorou tanto tempo para se tocar que o principal ativo, a parte mais importante do processo, é o torcedor.
É ele quem move o Premier para frente, é ele quem faz com que até mesmo os times para os quais ele torce entrem em campo para poder jogar. Sem o torcedor, nem o negócio do futebol se movimenta, que dirá o Premier. Então, tarde demais.